Algumas pessoas e até cristãos não sabem a verdadeira denominação dos personagens divinos, se são anjos, entidades, espíritos, mas na verdade são pessoas. Não pessoas como nós, que somos eternos apenas em alma, mas temporário na carne, e porque eles são divinos e eternos em todos os sentidos. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Na Bíblia, Deus se refere ao homem que acabara de criar como uma pessoa e ainda mais, o fez à sua imagem e semelhança. Neste vídeo, vamos nos referir ao Espírito Santo, que é uma pessoa, também é Deus. Mas antes peço que assista até o fim e dê o seu gostei e compartilhe para alcançar o maior número de pessoas em busca da verdade contida nas palavras de Deus. Como Deus que é, o Espírito Santo devemos dispensar toda a reverência que ele merece e construir um bom relacionamento do mesmo nível de cuidado e consideração a Deus e Jesus Cristo. Para termos um bom relacionamento com o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo profundamente e qual influência ele exerce nas nossas vidas. Na verdade, o Espírito Santo habita dentro de nós, guiando-nos, convencendo-nos do pecado e capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é o nosso companheiro constante e devemos estar atentos à sua presença e sensíveis à sua liderança. Assim como valorizamos o amor e o carinho do nosso amigo mais próximo e familiares, e isso se chama valorizar a comunhão com o Espírito Santo. Devemos ter cuidado para não perdermos a comunhão com o Espírito Santo, causando-lhe muita tristeza. Ações ou atitudes que o desagradam, como um pecado impenitente, negligenciar a oração e a adoração e deixar de buscar a sua orientação em nossas vidas. Talvez você não sabe, precisamos dele mais do que imaginamos e mais do que podemos compreendermos. Somente na eternidade compreenderemos até que ponto o Espírito Santo esteve presente para nós. Nesta vida, você passou por tempestades, muitos desertos que destruíram outras pessoas, enquanto que você tinha o Espírito Santo e você ainda está de pé. Há uma dor que você suportou e que não seria capaz de suportar se não fosse a presença dele. Olhe para trás e veja o que você superou. Você verá que não foi o seu próprio poder, mas o Espírito Santo que lhe deu a força necessária para continuar. Então, é de seu interesse e do meu interesse não entristecê-lo, pois precisamos dele todos os dias. Precisamos caminhar com ele. E quais são os pecados que afetam a nossa caminhada com o Espírito Santo? Quais são eles que quebrantam o coração do Espírito Santo? O primeiro e principal, e talvez seja o único pecado que não seja perdoado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É tudo que você diz contra ele e contra o seu poder. Outros são os pecados sexuais. A Bíblia diz, ou você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois os dois se tornarão uma só carne. Se alguém dorme com outra pessoa com quem não é casado, ou comete imoralidade sexual com alguém, vocês dois se tornam apenas uma só pessoa. Então, toda a Bíblia vemos uma expressão que muitos não conseguem nem dar muita atenção. É a palavra templo. Templo é o local sagrado onde são postas outras coisas mais sagradas ainda. E o Espírito Santo é o templo do seu corpo, assim como você é o templo do Espírito Santo. Então se abstenha de se envolver em fornicação, adultério ou se entregar a práticas sexuais que tragam perversão para a sua vida. Como você espera andar no Espírito, se toda a sua vida é baseada na satisfação dos desejos pecaminosos da sua carne?
Neste momento, você está entristecendo o Espírito Santo. É como um incêndio florestal com o qual você nunca deve brincar, porque se espalha e consome tudo em seu caminho. Se você permitir isso em você, isso se espalhará e consumirá você. Imoralidade sexual atrapalha a sua caminhada com o Espírito. Você já percebeu que depois de cometer imoralidade sexual, seja assistindo coisas indecentes na internet, ou sexo, fornicação ou adultério, você não sente vontade de comungar com Deus? É porque você se sente sujo e indigno. São os efeitos colaterais desses pecados. Para andar com o Espírito Santo, você precisa viver uma vida de oração. Mas esses pecados farão você se sentir culpado a ponto de não querer apenas orar. Para reverter esse quadro, mesmo que tenha cometido esses pecados, é bom orar a Deus e pedir perdão. A natureza humana tem duas linhas. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso, então, me leva ao entendimento de que mentir é contra a natureza do Espírito Santo. Mentir, matar e destruir é prerrogativa do diabo. Ele foi um assassino desde o início e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois ele é um mentiroso e o pai dela. Mentir não só prejudica o nosso relacionamento com Deus, mas também dificulta a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito dentro de nós nos convence do pecado e nos guia para a justiça. O propósito do Senhor é que caminhemos na luz e na verdade, mostrando ao mundo o caráter de Deus através das nossas palavras e ações. Como pode ter um relacionamento saudável com o Espírito Santo se você vive em uma vida dupla e cheia de pecados? Para ter uma vida dupla, você tem que esconder de alguém, mas não consegue esconder de Deus.